Amém, Lucas? Amém, João. Muito bem. Então nós terminamos a lição sobre graça, fé e obras. E nós vimos que a salvação é uma graça que Deus concede a todos os que lhe obedecem. Amém? Amém. Pela fé. O homem não é salvo por obras de mérito, mas a fé salvadora exige da parte do homem obras de obediência e produz nele, à medida do seu crescimento espiritual, obras de amor. Amém? Bem, então, para coroar nosso entendimento sobre a graça, fé e obras, então nada melhor do que um estudo sobre a obediência nas Escrituras. E aí eu quero começar dizendo que a obediência no cristianismo é tudo. Se a pessoa não vai obedecer, não faz sentido estudar, ler, congregar, cantar, partir o pão. Se não vai obedecer, não tem sentido nenhum. Então a obediência no cristianismo é tudo. Amém? Amém. Então o que é obediência? Obediência é sujeitar-se à vontade de Deus. Obediência é estar sob a autoridade de Jesus, através das Escrituras. Obediência é não resistir, mas ceder à vontade de Deus, acima da nossa vontade. Obediência é submeter-se ao mais forte, que é Deus. Não tem como uma pessoa dar coice na vara que te empurra. Então, obediência é submeter-se ao mais forte, que é Deus, é render-se. Não temos outra opção. Ou nos rendemos por obediência, ou enfrentaremos consequências de sermos destruídos. Obediência é estar e permanecer sujeito à força e à influência do Espírito Santo. Muitas coisas querem influenciar o cristão. A tradição, os sentimentos, as experiências, mas o cristão deve estar e ficar sujeito à força e influência do Espírito Santo por meio da palavra. Obediência simplesmente é cumprir. Cumprir. Sentindo bem, sentindo mal, querendo, não querendo, gostando, não gostando. Obediência é simplesmente quando você cumpre a ordem. Amém? Obediência é você seguir o impulso de algo que é benéfico para você. Obediência é executar as ordens de outro. Não é para discutir, é para executar. Amém? Não é executar da sua maneira, é executar da maneira que o outro mandou. E esse outro é Deus, é Jesus. Bem, então a primeira coisa para facilitar a nossa obediência é entender quem nós somos como cristãos, ou quem nós nos tornamos ao sermos batizados. Vamos ler Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Muito bem, então Paulo disse: estou crucificado com Cristo.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então note bem que Paulo entendia que depois que ele tinha se sujeitado a Jesus, ele havia sido crucificado com Cristo. Amém? Então nós estamos mortos com Jesus para esse mundo de pecado. As coisas desse mundo não nos pertencem mais. Os prazeres da carne, a luxúria, o desejo, de grandeza mundana, nada disso. Agora para nós importa viver de acordo com Cristo Jesus. Na verdade, deixar Cristo viver dentro de nós. Amém? Então, Paulo repetiu esse princípio em Filipenses 3, 7 e 8, dizendo que ele estava considerando tudo como refúgio, e tudo que para ele era lucro, ele considerou como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo. Então nós temos que ter essa consciência. Quando você foi batizado, Guilherme, você se tornou uma pessoa crucificada com Cristo. Não é você que vive mais. Agora é Jesus que vive em você e você vive pela fé nele. Amém? Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Então Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, a vossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, o vosso culto racional, o seu serviço a Deus. Você faz de forma consciente, não pela emoção. Você se domina, você se transforma, você tem uma nova mente, e tudo isso, a sua vida é uma vida dedicada ao Senhor. A sua vida em geral deve ser um ato de adoração a Deus, num sacrifício vivo. Então, o sacrifício vivo significa que eu vou morrer sempre para mim mesmo, vou me colocar sempre no altar de Deus, deixando que a minha vida seja a mais agradável possível. Agora, para isso, eu vou ter que me sacrificar. Você lembra como o animal era sacrificado? Ele era morto. O sangue dele era tirado. E ele era totalmente queimado no altar. Tá vendo? Então, o sacrifício não é uma coisa boa para a carne, nem é uma coisa fácil. Se fosse fácil, não se chamaria sacrifício. Mas nós temos que fazer sacrifício, não sacrifício financeiro, como dizem aí as denominações, mas o sacrifício de uma vida que se esforça ao máximo para compreender e fazer a perfeita vontade de Deus. Amém? Isso inclui usar os nossos dons para servir a Cristo e aos irmãos, mas também inclui você não deixar que o mundo modele a sua maneira de pensar. Há muitas correntes no mundo, há muitas filosofias, há muitos modelos de pensamento, há muitas
normas, há muita moda, né? Enfim, há muita influência, mas a maior influência sobre nossas mentes deve ser Cristo Jesus. Não vos conformeis com este século, quer dizer, não tomar a forma do mundo, não assumir a forma de conduta e pensamento que o mundo tem, não se amoldar nos padrões pelo qual as pessoas do mundo já estão vivendo, mas nos transformar por pensar diferente do mundo. E não é pensar atrasado, é pensar de acordo com os ensinamentos de Cristo, que não sofrem atualizações, são perfeitos e são sempre novos no sentido de bom, excelente e trazer novas vidas. Amém? Vamos ler 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muito bem, então quando você batizou, além de crucificado com Cristo, sacrifício vivo, você se tornou santuário de quem? Do Espírito Santo. É uma realidade, uma verdade, que nós somos batizados para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. O Espírito é que faz de certo grupo a igreja ou não. Então, nós somos individualmente santuários do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Como ele pode habitar em nós? Eu não sei explicar, mas pela fé a Bíblia diz que ele habita nos salvos. Se somos pessoas salvas pelo sacrifício de Jesus, cremos, arrependemos, confessamos, batizamos, estamos perseverando, então nós somos santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo de fato mora no nosso corpo, junto com o nosso espírito, e ajuda a modificar o nosso ser interior para nos assemelharmos a Jesus. Amém? Então, tendo um hóspede tão maravilhoso, chamado Espírito Santo de Deus, como é que o cristão deve viver? Deve viver como um sacrifício vivo, deve viver como crucificado com Cristo, deve se tornar uma pessoa pura de coração, de propósito, de intenções, e não macular seu corpo com imoralidades e vícios. Amém? Porque você tem que dar a melhor estadia para o seu hóspede que não quer te abandonar jamais. Amém? Vamos ler 1 João 3, versículo 1. Então nós temos que entender quem somos: crucificados com Cristo, sacrifícios vivos, santuário do Espírito Santo. 1 João 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Muito bem. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Mas João disse que nós não só somos chamados filhos de Deus, ele disse que de fato nós somos. Amém. Então está vendo o que você se torna quando você nasce de novo? Você se torna filho de quem? De Deus. Uma coisa é você ser filho do governador, outra coisa é você ser filho do presidente, outra coisa é ser filho de um artista famoso, mas outra coisa é ser filho de Deus. Tá vendo? Seu privilégio. E se o seu pai é Deus agora, então você precisa buscar ser o mais parecido com Deus quanto possível. Amém? Então você deve chegar perto de Deus,
fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos de Deus, praticar a palavra de Deus, porque afinal você é filho de Deus, filho de Deus, né? Então nós nos tornamos filhos de Deus, deixamos de ser filhos das trevas, deixamos de ser filhos do pecado, deixamos de mentir, né? Deixamos de ser filhos do diabo pelas mentiras que contávamos, mas agora de fato somos filhos de Deus. O mundo vai compreender isso? Não. Não. O mundo vai reconhecer isso? Não. Mas um dia vai ficar evidente a todos que de fato somos filhos de Deus. Amém. Então, um privilégio que um cristão tem de ser chamado por Deus de seu filho. Porque só Jesus merecia esse título por direito próprio. Mas Ele nos conquistou o direito de sermos irmãos dele. E sendo irmãos de Jesus, também podemos ser chamados filhos de Deus. Amém? Então, olha que privilégio ser filho de Deus. Então, o que tudo isso tem a ver com a obediência? Tem a ver que eu preciso entender quem eu me torno quando eu me torno um cristão. Quanto mais eu entender o que aconteceu no meu batismo, quanto mais eu entender qual que é a minha posição nesse mundo, quanto mais eu acreditar, né, quem eu sou. Eu não sou quem o mundo acha que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou na sua palavra. E Ele diz que eu sou crucificado com Cristo, sacrifício vivo, santuário do Espírito Santo e Filho de Deus. Amém. Então, sabendo que eu sou tudo isso, né, então eu sei que eu devo agir como filho de Deus, agir como santuário do Espírito Santo, agir como sacrifício vivo e crucificado com Cristo. Amém? Vamos ler Tiago 4, 7 a 10. Tiago 4, 7 a 10. Então a maneira que eu entendo é a maneira que eu costumo agir. Tiago 4, 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Muito bem. Então, como é que eu, sabendo que eu sou crucificado com Cristo, como é que eu posso agir de acordo com esse entendimento? Chegando perto de Deus. Mas as pessoas, às vezes, o que elas fazem? Resistem a Deus e vão para os braços do capeta, né? Tá vendo? Nós temos que fazer o contrário. Resistir ao diabo, chegarmos a Deus, e Deus vai chegar a nós. Só depende de nós. Deus sendo nosso Pai, sabendo que nos tornamos santuário do Espírito Santo, é só a gente chegar perto deles, através da oração, da leitura da palavra, do convívio com os irmãos. E aí eu preciso me preocupar com o diabo? Não, é o diabo que vai sair correndo. Então está vendo como às vezes o mundo religioso dá mais poder para Satanás do que Satanás tem? Chama Satanás para participar dos seus cultos, usam Satanás para divertir a plateia, né, tornar a reunião interessante, mas aqui não, aqui o nosso negócio é com Deus. O nosso negócio é com o nosso Pai Celestial. Se nós estivermos preocupados em fazer a vontade de Deus, então eu preciso me despreocupar de Satanás, porque ele vai estar procurando um alvo mais fácil para tentar. Aqui é jogo duro. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, é a promessa. Resistir ao diabo, fazendo o quê? Fazendo a vontade de Deus, chegando perto de Deus, e o diabo então vai desistir de nós, vai fugir de nós. Agora ele diz, como é que chegamos perante Deus, né? Chegamos sem orgulho,
sem nossas obras, sem achar que nós somos alguma coisa, né? Nós chegamos arrependidos dos nossos pecados, não é isso? Nós não podemos chegar duvidando de Deus, tendo dois corações, duas almas. Nós temos que chegar aflitos, lamentando e chorando por nossos pecados, querendo limpar as nossas mãos, querendo o perdão de Deus, nos humilhando perante a mão de Deus, e Ele nos exaltará. Amém? Amém. Então é isso. Nós temos que viver dessa forma, né? Viver buscando Deus com intensidade. Em Atos 17, 24 a 27, o apóstolo Paulo ensinou os gentios que eles deviam buscar Deus. Deus criou o homem para que o homem o buscasse, se é que tateando pudessem achar. Mas agora, por meio do Evangelho, Ele chama as pessoas, e o homem deve buscar o seu Criador. Porque de um só Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, e predeterminou os tempos e os locais onde eles deveriam habitar. Mas o homem deve buscar o seu Criador, chegar perto de Deus, e Deus vai se deixar ser achado pelo homem em geral, mas e por seus filhos sempre. Amém? Sempre. 1 João 2, 15 a 17. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Muito bem. Então, sabendo que somos sacrifícios vivos, nós devemos fazer a vontade de Deus. Disse aí João: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Permanecerá espiritualmente. Viverá eternamente com Deus, na nova Jerusalém, na cidade eterna. Prevalecerá sobre o castigo dos ímpios, porque faz a vontade de Deus. Então, nós não temos que amar o mundo, né? Nós temos que amar as pessoas. O mundo, né, oferece o quê? Fama, soberba, orgulho, né? Grandiosidades, prazeres da carne, coisas belas, mas tudo é passageiro. A maior glória que um homem pode experimentar nesse mundo, daqui um dia, 2, 1 ano, 10 anos, não já vale mais nada, né? Eu tenho um carro 99, né? Quer dizer, ele já não é aquilo que era há 18 anos atrás, mais ou menos. Tá vendo? Mas naquela época, alguém daria a vida, né? Boa noite, só uma Boa noite, Tá. tudo bem? Esse prato aqui, viu? Eu Tá nunca à entrego vontade, sua né? mãe. Fique à vontade. Então, então tudo que é glorioso hoje, belo, magnífico, tem uma glória, Boa sim. noite. Boa noite. Mas tem uma glória passageira, né? Se nós não queremos passar como todas as coisas desse mundo, nós só temos uma opção: fazer a vontade de Deus. Amém. Amém? Então, o mundo tenta nos conquistar pela sua soberba, pelo seu orgulho, pela sua arrogância, pela sua fama, pelo seu dinheiro, pela sua beleza, pela sua inteligência humana, que gera orgulho e glória humana. Mas nós temos uma opção apenas, para viver para sempre, para permanecer para sempre com Deus: fazer a vontade dele. Não é emoção, amém? Não é sentir emoção, não é a pessoa se entregar a cultos de mistérios,
mas é a pessoa fazer o que Deus quer, fazer a vontade dele. Então, isso é obediência, isso é agir de acordo com o entendimento de que nós somos sacrifícios vivos. Amém? Vamos ler 1 João ainda, capítulo 5, versículo 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Muito bem. Então, nós sabemos que amamos os irmãos. Sim, se nós fazemos a vontade de Deus, nós vamos amar os irmãos, porque a vontade de Deus é que nós amemos os irmãos. Né? O irmão brinca comigo, fala assim, você me ama? Ele diz, fazer o que? É mandamento, né? É mais ou menos por aí, né? É mandamento de Deus, amar os irmãos. Mas existem outros mandamentos, né? Porque a palavra mandamentos aí está no plural, né? Os mandamentos de Deus, aquilo que Deus quer, cada atitude, cada detalhe do nosso comportamento. E ele diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Então, fazer o que Deus quer, guardar os mandamentos de Deus, tem que guardar. Mas se você cresce no amor por Deus, e se você cresce no amor pelos irmãos, não vai ser difícil fazer o que Deus quer. Vai ser um prazer. No começo pode ser difícil, né? No começo podemos achar um absurdo. No começo podemos até não concordar. Mas se amamos a Deus, vamos praticando os mandamentos dele, e com o tempo o amor lança fora o medo e lança fora rancores e dificuldades para obedecer a Deus.